O Brasil registrou mais um caso de varíola dos macacos. Já é o terceiro no país. O diagnóstico foi feito primeiramente em laboratório e depois pelo Instituto Adolf Lutz, de São Paulo. O paciente é de Porto Alegre e havia viajado para Portugal, de onde chegou no sábado. Embora as autoridades de saúde afirmem que ainda não há um motivo para pânico, é importante nos informarmos bem sobre essa doença. E para isso falamos hoje com a doutora Sandra Gomes, que é infectologista. Boa noite, doutora Sandra. Bem-vinda ao Revista. Boa noite, obrigada. Doutora, primeiramente, fala para a gente sobre os sintomas da varíola dos macacos e por que esse nome? A varíola dos macacos tem esse nome porque ela é transmitida através de animais, né? Através de roedores. Então, pode ser uma doença transmitida através desses roedores, né? E a pele desses animais infectadas, e há uma transmissão com contato prolongado com esses animais. Os sintomas vão variar a depender de ter febre e lesões em todo o corpo, com uma distribuição centrípeta crânio-caudal de várias lesões na pele. Então, é uma doença dermatológica, com aparecimento de um rush cutâneo, depois a apresentação de várias lesões em mácula, depois pápula, depois pústula, até uma fase de crosta. Essas lesões, até a fase de crosta, são transmissíveis através do contato e também através de gotículas. A gente ainda não sabe se por aerosóis também ou se por gotículas. Então, a gente recomenda aí o uso das máscaras ainda. Então, a transmissão da doença é exatamente nesse mecanismo. Certo, então pelas gotículas ou então pelo contato direto com a pele, essa principal transmissão. A principal forma de transmissão é respiratória e por contato, né? Tá certo. Agora, doutora, em um mundo que ainda nem saiu da pandemia de Covid, aí é importante falar sobre essas doenças que são transmissíveis, né? Explica pra gente por que a varíola dos macacos não se espalha tão facilmente e o risco de forma geral é baixo. Então, essa doença, ela já é conhecida entre nós, a gente chama de monkeypox, né? Ela foi descoberta na década de 70, é um vírus que é parente aí do vírus da varíola, porém com várias características. Uma doença zoonótica, né, transmitida de animais para pessoas, ela é mais encontrada na África, ela é endêmica, na verdade, na África, né, na África Central e Ocidental. A gente teve surtos recentes agora, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, mas de pessoas que vieram dessas áreas, né? A maioria dos casos são importadas. Então, de lá para cá, de 2003, que quando teve um grande surto nos Estados Unidos, na verdade foram 30 casos, né, que foram de animais importados, tipo esquilos. Desse ano para cá, tá vindo a ocorrência aí de vários casos sendo notificados no mundo inteiro. Mas é uma doença que aparentemente não vai trazer uma gravidade para os pacientes, a não ser que acometam aí imunossuprimidos e crianças. Certo. Mas é uma doença que não vai se espalhar tão rapidamente porque precisa desse contato íntimo, prolongado, né, para poder ocorrer a transmissão. Certo, tudo isso não significa que devemos desprezar os cuidados necessários, né? Porque o vírus pode sofrer mutação e nada garante que esse surto será como outros, né, doutora? Então, quais cuidados podemos tomar aí para nos guardarmos dessa doença? Bom, os cuidados de sempre, né? Proteção respiratória, uso de máscaras, higienização das mãos, né? Porque é uma doença por contato, então as mãos devem estar sempre higienizadas. A vacinação, obviamente,
As pessoas mais suscetíveis que poderiam ter essa doença são pessoas que têm uma idade menor que 50 anos, porque a última vacinação que a gente teve para a varíola foi na época aí de 1973, 1980. Esses anos aí foram os últimos anos de vacinação para a varíola. Então, a varíola é uma doença erradicada e a gente não conta mais com a vacinação. Então, pessoas que nasceram nessa época são as pessoas mais suscetíveis, né, para desenvolver a doença. Certo. Essa doença tem uma incubação longa, né, de 12, 20 dias. Tá. Seria isso. Tá. Agora, em caso de identificar os sintomas, o que fazer, doutora? O que é prioritário fazer? Deve procurar ajuda médica para procurar realizar o diagnóstico confirmatório. O diagnóstico ele é feito através de uma técnica de PCR, de secreções nasais, o suave nasal, igual é feito com o COVID, né? E também o suave das lesões de pele que o paciente vai apresentar. Certo, doutora. Mais alguma recomendação? A recomendação é a de sempre, né? Previnam-se, estejam com seus calendários vacinais em dia, usem as máscaras, porque o Covid ainda está em alta, ainda não saímos da pandemia, então é essencial todos os cuidados aí. Tá certo, doutora. Muito para essas doenças respiratórias. Sim, muito obrigada, viu? Um abraço. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.